liberando a mente. Estratégias para reduzir o pensamento excessivo. Refletir excessivamente constitui um dos comportamentos mais extenuantes que podem existir. A consciência inicia um movimento contínuo, revisando episódios anteriores, criando cenários futuros, prevendo obstáculos e situações que possivelmente jamais se materializarão. Essa abundância de reflexão estabelece uma confusão mental que bloqueia a lucidez e nos distancia do momento atual. Aspecto mais arriscado reside no fato de que essa configuração se reproduz automaticamente, sem nossa percepção, gradualmente, subtraindo nossa vitalidade, nossa serenidade e até nossa habilidade de escolher questões básicas com tranquilidade. Contudo, existe uma alternativa distinta, uma abordagem que os filósofos estoicos conheciam há séculos. Sabedoria estoica pode funcionar como um guia potente neste processo de reconciliação com a calma. Ao desenvolvermos a capacidade de examinar nossos pensamentos com afastamento, selecionar o que nutrir internamente e eliminar o desnecessário, nossa mente começa a se oxigenar. Hoje exploraremos 10 estratégias diretas, acessíveis e profundamente eficientes para purificar a mente e cessar o pensamento excessivo. O mais interessante é que você pode iniciar imediatamente durante a agitação diária. São rotinas que se encaixam na vida de qualquer indivíduo, disposto a alterar o padrão mental e tomar controle de sua vida interior. Iniciando o dia com propósito. A primeira estratégia consiste em começar o dia com propósito. Pares elementer. Mas este pequeno ato tem uma influência profunda sobre toda a sua jornada. Os estoicos acreditavam que a maneira como você desperta determina a energia que orientará o restante do dia em vez de alcançar o celular. Se perder nas redes ou mergulhar diretamente nas obrigações, experimente pausar alguns minutos para respirar e fazer uma escolha consciente. Questione a si mesmo: que tipo de indivíduo desejo ser hoje, independentemente do que ocorra? Esta pergunta o coloca no centro de seu próprio destino. Marco Aurélio, imperador e filósofo, mantinha o costume de refletir pela manhã sobre o que poderia enfrentar: críticas, atrasos, impaciência alheia. Ao se preparar mentalmente, ele não reagia impulsivamente, menos agia com serenidade. Justiça e objetivo. Você também pode fazer isso. Antes de sair da cama, concentre-se na respiração. Selecione uma intenção clara: menos ser mais gentil, mais sereno, mais presente, e carregue esse objetivo consigo. Se desejar, anote em papel ou diário. Isso fortalece o compromisso e transforma a intenção em direção. Durante o dia, ao se perceber distraído ou reagindo automaticamente, retome sua intenção. Este é o treino. Não se trata de nunca se distrair, mas de retornar sempre que notar o desvio. Com o tempo, sua mente aprende esse retorno e ele se torna natural. O resultado é uma vida menos guiada por pressões externas e mais por um centro interno de serenidade. Pensamentos inúteis perdem força quando você sabe para onde quer direcionar sua energia. Esta intencal, ainda que pequena, pode redefinir tudo. Gradualmente, este hábito transforma não apenas sua manhã, mas sua vida inteira. Você deixa de acordar no piloto automático e passa a viver com propósito. Mesmo nos dias difíceis, você terá algo firme em que se apoiar. Sua decisão consciente de ser a pessoa que escolheu ser. 2. Praticando o distanciamento mental. O segundo passo para purificar a mente é praticar o distanciamento. Este princípio é central no estoicismo e nos ensina algo fundamental. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Frequentemente nos deixamos arrastar por pensamentos negativos, julgamentos automáticos ou emoções intensas como se fossem verdades absolutas. Mas a realidade é que a maior parte do sofrimento vem não do que acontece, mas da forma como interpretamos os acontecimentos. Os estoicos nos convidam a criar um espaço entre o que sentimos e como escolhemos responder. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Esta frase resume o poder do distanciamento. Em vez de mergulhar imediatamente em uma emoção difícil como ansiedade ou raiva, você pode dar um passo mental para trás. Observar esse sentimento como quem assiste a uma cena de filme. Presente, mas não envolvido. Quando um pensamento negativo surgir, diga: estou sentindo medo, estou pensando que não vou conseguir. Só esse ato já reduz o impacto da emoção e mostra que ela não é você. Ela é apenas um evento passageiro na sua consciência. Este exercício pode parecer estranho no início, como se fosse artificial, mas com prática torne-se um hábito natural. Sempre que perceber que está se afundando em pensamentos automáticos ou reações impulsivas, respire fundo e pergunte-se: isso é realmente tão grave assim? Que conselho eu daria a um amigo nessa mesma situação? O distanciamento não elimina os desafios, mas evita que você seja arrastado por eles. Praticar esse afastamento interno é como construir uma fortaleza de serenidade. Você continua vivendo, sentindo,
interagindo com o mundo, mas sem se confundir com tudo que se passa dentro da sua mente. 3. Desafiando preocupações inúteis. Desafiar as preocupações inúteis é um dos exercícios mais poderosos que o estoicismo oferece para quem deseja ter uma mente mais leve. A ansiedade muitas vezes nasce da ilusão de que podemos prever, controlar ou impedir todos os cenários negativos. A mente começa a simular futuros incertos, repassando 1000 possibilidades, quase sempre negativas. Isso nos drena por dentro, sem oferecer nenhuma solução concreta. Os estoicos sabiam que esse tipo de preocupação é um veneno sutil que mina a clareza. A alegria e a paz interior, Epicteto nos lembra, se está fora do seu controle, não vale a sua preocupação. Esta é uma das frases mais simples e ao mesmo tempo mais libertadoras da filosofia estoica. Quando você se vê pensando demais em algo, faça uma pausa e pergunte com honestidade: tenho algum controle sobre isso? Se a resposta for não, como o comportamento dos outros, o passado, a economia mundial ou o tempo, então sua mente está desperdiçando energia. O segredo é aplicar esse filtro mental. Todas as vezes que uma preocupação surgir, nem tudo o que te preocupa merece sua atenção. Ao contrário, quanto mais você se apega a pensamentos inúteis, menos energia sobra para o que realmente importa. Por isso, os estoicos orientavam a voltar o foco para aquilo que está ao alcance. Seus valores, suas ações, suas escolhas, suas atitudes. Não se trata de ignorar problemas, mas de reconhecer onde está o seu real poder de transformação. Quando você pratica esse desafio diário, as preocupações automáticas, começa a experimentar uma sensação de leveza mental que há muito tempo não sentia. As situações deixam de te dominar, os pensamentos param de se repetir em ciclos viciosos e sua atenção se volta para o agora. 4. Simplificando decisões. Simplificar as decisões é uma estratégia prática e poderosa para reduzir o cansaço mental que muitas vezes nos acompanha ao longo do dia. A mente humana, por mais extraordinária que seja, tem um limite de energia decisória. Quanto mais escolhas precisamos fazer, menos mesmo as pequenas, como o que vestir, o que comer, por onde ir, menos mais rapidamente esgotamos nossa capacidade de decidir bem nas situações importantes. Esse desgaste é conhecido como fadiga decisória. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava da importância de focar no que é essencial. Ele evitava se prender a minúcias, às distrações que só confundem e atrasam. Para ele, o que era nobre, útil e verdadeiro merecia atenção. O resto podia ser deixado de lado. Inspirados por esse princípio, nós também podemos aplicar esse filtro na nossa rotina. O que posso automatizar? O que posso simplificar para preservar minha mente para o que realmente importa? Na prática, isso significa tomar decisões antecipadas sobre questões recorrentes. Separar a roupa na noite anterior e ter uma alimentação planejada, criar uma rotina matinal e noturna bem estruturada. Tudo isso ajuda a preservar sua energia mental. Assim, quando surgir uma situação que exige reflexão e presença menos, como uma conversa difícil, um desafio no trabalho, uma decisão emocional, você estará mais inteiro, mais claro e menos desgastado. Outra armadilha comum que os estoicos evitavam era o perfeccionismo. O desejo de sempre escolher a melhor opção, de acertar em tudo, de evitar qualquer erro. Esse tipo de cobrança transforma cada escolha em um campo de batalha mental. A filosofia estoica nos convida a escolher o suficiente, não o idealizado. Agir com sabedoria diante do que está ao alcance, aceitando que a perfeição não é o objetivo, e sim a consistência, o discernimento e a paz de espírito. 5. Respirando e pausando antes de reagir. Respirar e pausar antes de reagir parece algo pequeno demais para gerar grande impacto. Mas os estoicos sabiam que esse breve intervalo pode mudar completamente a maneira como lidamos com a vida. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço vive a liberdade humana. Quando você responde no automático, preso às emoções do momento, está simplesmente reagindo. Mas ao fazer uma pausa, por menor que seja, você retoma o controle, decide com consciência e evita arrependimentos que nascem de atitudes impulsivas. Sêneca falava que a raiva é uma loucura momentânea e que a melhor forma de enfrentá-la é adiar a reação. Esse conselho se aplica a qualquer emoção intensa: medo, tristeza, frustração, impaciência. Ao respirar fundo e não agir de imediato, você interrompe o ciclo automático de reação. Seu corpo desacelera, sua mente clareia e você pode ver a situação de forma mais ampla. Não é sobre reprimir o que sente, mas sobre ganhar tempo para decidir o que fazer com isso de maneira mais sábia. Este hábito é especialmente poderoso em momentos de conflito. Quando alguém te irrita, te provoca ou algo dá errado, o impulso é reagir rapidamente, quase sempre com palavras ou ações das quais depois nos arrependemos.
A pausa é um escudo, um pequeno gesto de autocuidado. Respirar conscientemente permite que você se reconecte com seus valores antes de tomar qualquer atitude. É o espaço onde você se pergunta: isso merece minha energia? Qual consequência minha resposta trará? Como eu quero ser nessa situação? Com o tempo, esse intervalo consciente se torna parte natural da sua vida. Em vez de se arrepender depois, você começa a agir com mais presença e propósito. Essa mudança reduz conflitos, melhora relacionamentos e fortalece sua autoestima e confiança. 6. Aceitando o incontrolável. Aceitar o que não pode ser mudado é um dos pilares mais profundos da filosofia estoica e, ao mesmo tempo, talvez seja uma das atitudes mais difíceis de cultivar. Isso porque a mente humana tem uma tendência natural a resistir, a lutar contra a realidade, a tentar controlar o que está fora do seu alcance. Mas essa luta constante, essa negação das circunstâncias inevitáveis, gera sofrimento. Os estoicos ensinavam que a verdadeira paz nasce quando você para de tentar mudar o imutável e começa a transformar a si mesmo diante daquilo que não pode ser alterado. Epitato era direto. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Esta distinção simples é o coração do estoicismo. A sabedoria está em saber diferenciá-las com clareza o comportamento dos outros. O passado, o clima, a economia, a morte, certas doenças, tudo isso foge do nosso controle. Gastar energia tentando mudar essas coisas só gera frustração, raiva e ressentimento. Por outro lado, nossas atitudes, reações, decisões e pensamentos estão sob nosso domínio, e é neles que devemos investir nossa força e atenção. Aceitação aqui não significa resignação ou passividade. Não é cruzar os braços e desistir. É reconhecer a realidade com maturidade e agir sobre o que realmente é possível. Um exemplo simples. Se alguém te decepcionou, você pode aceitar que não controla as atitudes alheias, mas ainda assim escolher se afastar, se proteger ou mudar a forma como se relaciona. Isso é agir com poder. Não se vitimizar. É responder com consciência e não se aprisionar em expectativas irreais. Essa aceitação ativa é o que permite que a mente encontre alívio. Porque quando você para de lutar contra o que não pode ser mudado, sua energia é liberada para construir, crescer e se adaptar. Número 7. Mantendo-se presente no agora é uma das tarefas mais desafiadoras da mente moderna. Nossa atenção foi treinada para correr para o passado e se perder no futuro. Revivemos erros antigos, ressentimentos não digeridos, memórias que ainda doem, e ao mesmo tempo antecipamos o amanhã com preocupação. E sei algo, dererodo, e sei eu, falhar e se não for o suficiente. Essa oscilação entre ontem e amanhã nos afasta do único lugar onde a vida realmente acontece. O agora. Os estoicos sabiam disso, e faziam do momento presente o seu verdadeiro campo de ação. Marco Aurélio, em seus escritos, lembrava constantemente a si mesmo: pare de se preocupar com o que já passou e com o que está por vir. Concentre-se no presente, pois só nele você pode agir. Esta frase resume uma das chaves do equilíbrio emocional estoico. Não é sobre ignorar o passado ou deixar de planejar o futuro, mas sobre não permitir que esses dois tempos dominem sua mente. O agora é o único espaço onde existe poder, escolha e transformação, onde você encontra clareza, conexão e paz. Para cultivar essa presença, comece observando seus próprios pensamentos. Quando notar que está revivendo conversas, julgando situações passadas, ou tentando prever tudo que pode dar errado, pare. Respire. Traga sua atenção para o corpo. Perceba sua respiração. Sinta o chão sob os pés, os sons ao redor, as cores no ambiente. Essa prática simples, feita por alguns segundos, já começa a enfraquecer o turbilhão mental. Os estoicos não praticavam essa presença apenas como uma técnica, mas como uma filosofia de vida. Para eles, desperdiçar o presente era desperdiçar a própria existência. Marco Aurélio dizia que cada momento deve ser vivido como se fosse o último, com dignidade, verdade e simplicidade. 8. Regulando o consumo de informações regular. O consumo de informações é um dos passos mais negligenciados, porém mais cruciais, para quem deseja uma mente mais tranquila. Vivemos em uma era de excesso. Notícias, notificações, opiniões, imagens, ruídos, tudo isso chega até nós sem pedir licença, bombardeando nossa atenção desde o momento em que acordamos até pouco antes de dormir. O resultado é uma mente constantemente agitada, distraída e sobrecarregada. Os estoicos, embora tenham vivido há 2000 anos, já sabiam que a qualidade daquilo que você permite entrar em sua mente determina a qualidade da sua vida interior. Sêneca aconselhava evitar aquilo que é inútil, seja nos pensamentos, nas palavras ou nas ações. Isso pode ser traduzido hoje como uma escolha ativa.
não absorver tudo o que é oferecido à nossa atenção. Pergunte-se com frequência: essa informação me acrescenta algo real, me inspira, me ensina, ou apenas ocupa espaço mental e me rouba a paz? Ao fazer esse filtro com sinceridade, você perceberá que grande parte do que consome diariamente não te serve, apenas te distrai ou te contamina emocionalmente. A solução estoica é ser seletivo com o conteúdo. Isso vale para redes sociais, grupos de mensagens, conversas, programas de TV, podcasts, vídeos. Não se trata de viver isolado, mas de consumir com consciência, menos escolher fontes que agreguem, que te façam refletir, que fortaleçam sua mente. Em vez de poluí-la, reduzir a exposição a notícias sensacionalistas, fofocas, discussões vazias ou conteúdos negativos. É um ato de proteção interna. É como o cuidado que você coloca dentro do seu corpo. Só que agora estamos falando da alma. 9. Praticando gratidão diária. Praticar a gratidão diária pode parecer um gesto simples, mas tem um impacto profundo sobre a forma como você enxerga a vida e, principalmente, como sua mente processa os acontecimentos do dia a dia. Os estoicos, embora fossem conhecidos por sua disciplina e racionalidade, também cultivavam esse olhar agradecido mesmo diante das adversidades. Para eles, reconhecer o valor do que já se tem é um antídoto direto contra a insatisfação crônica, a comparação constante e o pessimismo silencioso que corrói a alma. Marco Aurélio, por exemplo, dedicava parte de suas meditações a gratitude. Ele não agradecia apenas pelas coisas boas ou prazerosas, mas também pelas dificuldades que o ajudavam a crescer, pelas pessoas difíceis que o ensinavam paciência e pelos dias comuns que passavam sem grandes problemas. Essa atitude de reconhecimento moldava seu caráter e fortalecia sua serenidade. A gratidão, nesse contexto, não é um romantismo superficial, mas um exercício de lucidez. Perceber que há sempre algo que merece ser valorizado. Mesmo quando o mundo parece pesado, na prática, esse hábito pode ser cultivado de maneira muito acessível. Ao acordar ou antes de dormir, pare por alguns minutos e identifique 3 coisas pelas quais você se sente grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser o fato de ter uma cama, de ter aprendido algo novo, de ter sido ouvido por alguém. Quando você treina o olhar para encontrar valor nos detalhes, sua mente começa a abandonar o padrão de escassez e começa a enxergar a abundância onde antes só havia queixa. Escrever essas gratidões em um caderno transforma esse exercício em um ritual. E um ritual, por sua repetição, tem o poder de reprogramar padrões mentais. Com o tempo, você começa a perceber menos os defeitos do dia e mais os acertos. Menos as falhas alheias e mais os gestos silenciosos de bondade. Menos o que falta e mais o que já está presente. 10. Criando rituais de encerramento. Criar rituais de encerramento é uma prática poderosa que ajuda a mente a se organizar, liberar o que é desnecessário e encerrar o dia com serenidade. No ritmo acelerado em que vivemos, é comum que um dia se emende no outro sem qualquer pausa real. Vamos acumulando tarefas inacabadas, conversas pendentes, emoções mal digeridas. Tudo isso continua girando dentro da cabeça mesmo quando o corpo já está cansado. O resultado é um sono inquieto, uma mente pesada e um novo dia que já começa sobrecarregado. Os estoicos, atentos à importância do tempo, valorizavam o encerramento como parte essencial da vida bem vivida. Marco Aurélio comparava cada dia uma vida em miniatura, e, como tal, ele merecia ser iniciado com intenção e encerrado com consciência. Ao final do dia, ele refletia sobre suas ações, reconhecia onde havia falhado, celebrava pequenas vitórias e fazia as pazes consigo mesmo. Essa prática de revisão não era uma cobrança rígida, mas uma forma de aprendizado contínuo, um momento de olhar para dentro, reorganizar os pensamentos e descansar não apenas o corpo, mas também a mente. Você pode aplicar esse princípio de forma simples. Reserve alguns minutos antes de dormir para revisar o seu dia. Pergunte a si mesmo: o que aprendi hoje? Onde agi com sabedoria? O que ainda estou carregando e posso soltar agora? Esse momento de introspecção ajuda a liberar o peso emocional que muitas vezes carregamos sem perceber. E, quando feito com transforma-se em um hábito que protege sua sanidade e fortalece seu senso de direção. Um elemento essencial desse ritual é o perdão, sim. O perdão diário aos outros, mas principalmente a si mesmo. Muitas vezes somos duros demais conosco, remoendo erros, palavras malditas, decisões incertas. O estoicismo nos convida a olhar para essas falhas com humildade, não com culpa. Errar é parte da caminhada, e aprender com o erro é o que transforma a experiência em sabedoria. Ao encerrar o dia, reconheça os pontos a melhorar, mas não se puna menos. Aprenda, acolha e recomece.
Aplicação prática na vida cotidiana. Agora que exploramos os 10 segredos estoicos para desintoxicar a mente, podemos avançar para um aprofundamento prático: como incorporar esses hábitos em uma rotina real com suas pressões, imprevistos e limitações. Afinal, saber o que precisa ser feito não é suficiente. A verdadeira transformação acontece quando conseguimos integrar o conhecimento à vida cotidiana, e para isso é preciso desenvolver constância, adaptação e uma visão clara do propósito por trás de cada escolha. O primeiro ponto é reconhecer que mudança não se faz com pressa, mas com consistência. Os estoicos não buscavam transformação rápida, mas construção sólida. Por isso, não é necessário aplicar os 10 hábitos de uma só vez. Escolha um menos apenas um, aquele que mais conversa com a sua realidade hoje. Pode ser começar o dia com intenção, ou praticar o distanciamento mental, ou simplesmente escrever 3 gratidões à noite. O importante é começar pequeno e com presença. Um hábito cultivado com consciência vale mais do que 10 aplicados de forma a perceber. A segunda etapa é estabelecer gatilhos que facilitem a prática. Deixar um caderno ao lado da cama para os rituais de encerramento. Programar um lembrete no celular logo ao acordar com a pergunta: qual é minha intenção? Criar uma rotina de respiração profunda sempre antes de responder a mensagens difíceis. Esses pequenos sistemas evitam que você dependa da força de vontade o tempo todo. Eles automatizam o que antes era esquecido. E com isso, a prática se torna mais leve e natural. Também é importante ajustar as práticas à sua personalidade e estilo de vida. Talvez escrever não funcione para você, mas falar em voz alta tenha mais impacto. Talvez a pausa de reflexão funcione melhor à tarde do que pela manhã. O estoicismo não é rígido, mas adaptável. A essência da filosofia é aplicar o que funciona para viver com mais sabedoria e não seguir fórmulas engessadas. O que importa é o resultado interno: mais clareza, menos reatividade, mais presença, enfrentando os momentos de desequilíbrio, uma jornada estoica, aceitando as recaídas. Como parte do processo, enfrentar os períodos de instabilidade é fundamental, pois eles são inevitáveis. Existirão ocasiões em que você deixará de lado a disciplina mental, reagirá impulsivamente e perderá a concentração. Isso é natural. Os praticantes do estoicismo não defendiam a ausência de erros, mas sim o crescimento contínuo. Cada tropeço representa uma chance de recomeçar. O equívoco se transforma em derrota apenas quando nos negamos a prosseguir. Reiniciar, conforme os ensinamentos estoicos, é uma das qualidades mais nobres do ser humano. É essencial reconhecer que o contexto influencia profundamente nossos comportamentos. Quando você está rodeado de influências que contradizem suas metas, sua mente será constantemente desviada para a dispersão. Por isso, construa ambientes que favoreçam sua nova perspectiva. Diminua as interrupções digitais. Selecione cuidadosamente suas conversas. Procure inspiração em materiais e pessoas que também buscam evolução pessoal. Rodear-se de estímulos alinhados com seus objetivos facilita a caminhada e torna o desenvolvimento mais consistente. Decisões complexas. Navegando pela incerteza. No próximo segmento, examinaremos como a filosofia estoica pode auxiliar na tomada de decisões complexas, menos aquelas que nos imobilizam, angustiam ou fazem vacilar. Uma mente purificada é, sobretudo, uma mente capaz de escolher com lucidez, bravura e direcionamento. Enfrentar decisões difíceis representa um dos desafios mais exigentes para nossa cognição. São as escolhas que envolvem perigos, rompimentos, incertezas e frequentemente sofrimento. Permanecer ou partir, aceitar ou rejeitar, expressar-se ou calar. Essas decisões nos colocam frente ao receio de errar, a possibilidade de perder algo valioso ou decepcionar terceiros. O estoicismo, porém, oferece instrumentos valiosos para enfrentar esses momentos de tensão interior. Em vez de fugir da decisão, a filosofia nos orienta a enfrentá-la com clareza mental, valores sólidos e tranquilidade espiritual. O primeiro princípio é compreender que toda decisão complexa implica em renúncia. Isso não constitui um erro, mas uma característica natural da existência. Ao escolher um rumo, você inevitavelmente abre mão de outro. Os estoicos propõem abandonar a fantasia de controle total sobre os resultados e concentrar-se naquilo que realmente depende de você, a qualidade da decisão, não a garantia do resultado. Agir baseado na razão, na virtude, na integridade, supera a necessidade de acertar sempre. Mesmo que o resultado não seja o esperado, sua consciência permanecerá em paz. Epicteto ensinava que devemos questionar nos momentos de dúvida: esta decisão está alinhada com minha natureza e meus princípios? Esta simples pergunta tem o poder de silenciar a ansiedade e revelar o essencial. Relacionamentos desafiadores. Mantendo a paz interior. Posteriormente, exploraremos outra temática central no estoicismo:
Como lidar com personalidades difíceis, sem perder sua serenidade. Por mais que cultivemos uma mente tranquila, sempre haverá situações externas desafiadoras. E algumas das mais frequentes envolvem interações humanas. Conviver com pessoas difíceis é um dos maiores testes para quem busca equilíbrio interior. Por mais que você cuide de sua mente, organize sua rotina, pratique gratidão e tome decisões acertadas, sempre haverá alguém menos um colega, familiar, vizinho ou até estranho que cruza seu caminho com atitudes desrespeitosas, agressivas, manipuladoras ou simplesmente desgastantes. É justamente nestes momentos que a filosofia estoica demonstra seu valor. Ela nos ensina que não é o comportamento alheio que determina nossa paz, mas como escolhemos reagir a ele. Marco Aurélio escreveu em suas meditações algo extremamente atual. Hoje encontrarei pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, desonestas e invejosas. Mas nada disso deve me surpreender, pois elas estão agindo conforme sua natureza. Esta reflexão nos convida a aceitar que o mundo não se adaptará à nossa sensibilidade e que tentar modificar os outros para aliviar nossa mente é um esforço inútil. O estoicismo nos convida, ao invés, a fortalecer nossa própria postura diante das adversidades humanas, superando o fracasso, transformando quedas em aprendizado. No segmento seguinte, expandiremos essa ideia para outro tipo de desafio: lidar com o fracasso. Mesmo com boas decisões e intenções, nem sempre as coisas saem como esperamos. É neste momento que o estoicismo oferece algumas das lições mais transformadoras sobre resistência e recomeço. O fracasso é para muitos um peso silencioso. Pode vir acompanhado de vergonha, arrependimento, culpa ou a sensação de inadequação. Contudo, para os estoicos, o fracasso é parte inevitável e até necessária do processo de crescimento. Não como punição, mas como oportunidade de aprendizado e fortalecimento. Eles nos ensinam que não devemos temer o fracasso, mas sim a estagnação, a recusa em agir por medo de errar. Porque errar é humano. Persistir na ignorância é uma escolha. Sêneca dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde vai. Isso nos lembra que até mesmo os erros têm valor quando estamos buscando viver com direção e intenção. Gestão do tempo, o recurso mais valioso. No próximo bloco, aprofundaremos como aplicar o estoicismo no uso do tempo, esse recurso invisível que escorre pelas mãos quando não o observamos com atenção. Uma mente desintoxicada também precisa de direção. E o tempo bem utilizado é um dos pilares da liberdade interior. O tempo é o bem mais precioso que possuímos e, paradoxalmente, é o que mais desperdiçamos. Vivemos como se fôssemos eternos, adiando decisões importantes, postergando sonhos, empurrando a vida. Os estoicos, porém, enxergavam o tempo com reverência. Para eles, desperdiçar tempo era o mesmo que desperdiçar a própria existência. Sêneca foi talvez o mais claro a afirmar: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Esta consciência muda tudo. Muda a forma como você desperta, como prioriza e como decide o que merece sua atenção. Solitude. O poder do silêncio interior. No próximo segmento, exploraremos como cultivar solitude não como isolamento, mas como espaço de reconexão com a própria mente. Uma mente serena também precisa de silêncio e de momentos de recolhimento para florescer com mais clareza. A solitude para os estoicos não era um castigo ou sinal de fraqueza, mas uma fonte de força interior. Em um mundo cada vez mais barulhento, conectado e cheio de estímulos, estar só consigo mesmo torna-se um desafio e, simultaneamente, uma necessidade. A mente precisa de pausas, precisa de momentos sem vozes externas para reencontrar sua própria voz. Autodisciplina, liberdade através da ordem. Posteriormente, refletiremos sobre a importância da autodisciplina, não como rigidez, mas como liberty. Uma mente livre é, paradoxalmente, uma mente que aprendeu a se conduzir com ordem e responsabilidade. Autodisciplina para os estoicos não era sinônimo de repressão, castigo ou dureza consigo mesmo. Era, antes de tudo, um ato deliberate. Quem não tem domínio sobre seus próprios impulsos, desejos e hábitos se torna escravo deles. A verdadeira autonomia começa quando você consegue dizer não ao que te afasta do que realmente importa, e sim ao que fortalece sua mente, corpo e caráter. Paciência. A força da maturação. No próximo bloco, abordaremos uma virtude que caminha junto com a autodisciplina: a paciência. Todo o processo de mudança exige tempo, e quem não aprende a esperar com serenidade acaba desistindo antes de colher os frutos do próprio esforço. Paciência para os estoicos não era passividade, era força
em estado de maturação. Em um mundo impaciente que cobra resultados imediatos, respostas rápidas e mudanças instantâneas, cultivar paciência é quase um ato revolucionário e, ao mesmo tempo, essencial para a construção de qualquer transformação duradoura. Desapego, a arte de soltar. No segmento seguinte, refletiremos sobre outro pilar silencioso da vida estoica: o desapego. Manter a mente limpa também significa saber soltar aquilo que já não serve mais, mesmo que por muito tempo tenha feito parte de quem você foi. O desapego na filosofia estoica não significa indiferença ou frieza. Pelo contrário, é um sinal de profundo entendimento sobre a impermanência da vida. Os estoicos compreendiam que tudo o que nos cerca, menos bens, status, relacionamentos, até mesmo o corpo e a saúde, está sujeito à mudança, à perda e ao fim. Intenção contínua. A bússola da mente no próximo bloco. Fecharemos este arco de práticas estoicas com uma reflexão sobre o poder da intenção contínua. Mesmo depois de tudo isso, a mente precisa de uma bússola clara para não voltar aos velhos padrões. E essa bússola é a intenção diária renovada. Cultivada com consciência, a intenção contínua é o que sustenta todas as práticas estoicas. No longo prazo, sem intenção clara, até mesmo os melhores hábitos perdem sentido e a mente volta a se perder em distrações, impulsos e automatismos. A intenção é a âncora que mantém o foco. É o lembrete silencioso do porquê começamos. É o fio condutor que conecta pequenas ações ao propósito maior. Integração. Uma filosofia coerente para a vida. Chegando ao final desta jornada, fica claro que o estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, distante ou teórica, e uma prática viva, profundamente humana e aplicável às realidades de hoje. Ele nos convida a cultivar uma mente limpa, lúcida e serena em meio ao caos cotidiano. Mais do que isso, nos mostra que a paz não está na ausência de problemas, mas na presença de princípios. Não se trata de controlar tudo ao redor, mas de dominar a si mesmo pensamentos, reações, escolhas, intenções. Ao longo dos blocos anteriores, exploramos 10 práticas estoicas para desintoxicar a mente e parar de pensar demais. Em seguida, aprofundamos como essas práticas podem ser aplicadas no dia a dia com constância, paciência e sabedoria. Falamos sobre a força da intenção, o valor do tempo, o poder da solitude, o desapego, o autodomínio e a paciência diante da vida real. Cada princípio por si só já tem um valor imenso, mas é na combinação de todos eles, quando integrados de forma prática e progressiva, que a transformação se fortalece. É importante lembrar que isso não é uma linha de chegada. Nenhuma mente está totalmente pronta ou livre. A mente precisa de cuidado constante, de reeducação diária, de silêncio regular, de escolhas conscientes. Por isso, não espere perfeição. O estoicismo não exige que você seja imune à dor ou ao erro. Ele apenas te convida a não viver refém do que sente ou do que pensa, a não se deixar dominar pelos impulsos nem paralisar pelas distrações. A cada dia um passo, a cada tropeço uma retomada. Esse é o verdadeiro progresso. Se em algum momento da vida você sentir que está voltando ao padrão de pensamento excessivo, de ansiedade, de confusão interna, lembre-se, os princípios estoicos continuam ao seu lado. A pausa ainda está disponível. A respiração ainda está ao seu alcance. A intenção pode ser refeita. A decisão de retomar o caminho está sempre nas suas mãos. E essa autonomia, essa liberdade interior silenciosa, é uma das maiores conquistas que qualquer ser humano pode alcançar. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha uma prática, cultive por uma semana, depois adicione outra. Deixe que essa filosofia entre aos poucos na sua rotina. Escreva, reflita, observe-se, ajuste, recomece. O estoicismo não é um traje que se veste, mas uma forma de caminhar pela vida com mais consciência, coragem e serenidade. É um convite para ser protagonista da própria existência, não vítima das circunstâncias. É a descoberta de que a verdadeira força não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Porém, uma personalidade que se desenvolve gradualmente e conforme mais você o pratica, mais sua consciência se purifica das interferências, mais seu espírito alcança tranquilidade e mais você se capacita para lidar com qualquer circunstância, com determinação, calma e honra. Se você permaneceu até este momento, parabéns! Isto já demonstra que há em você uma aspiração genuína de mudança. E este é o inicial e mais fundamental movimento. Que você carregue essas reflexões adiante, utilize com autonomia, modifique com sabedoria e divida com aqueles que igualmente necessitam de esclarecimento para prosseguir sua caminhada de crescimento. Sugerimos a coleção Conhecimento